Olá a todos, espero que todos estejam bem para mais uma aula da Escola da Manhã. E nós vamos dar sequência a mais uma lição. E hoje o tema da nossa lição é a palavra da promessa, as profecias de Isaías. Espero que todos tenham orado e tenham pedido ao Espírito do Senhor para nos ajudar nesta manhã a nós aprendermos da sua palavra e aprendermos mais de quem é este Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Timóteo. Nós vamos começar lendo em 2 Timóteo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 15 e nós vamos seguir até o 16. Depois nós vamos para o livro de Isaías, e Isaías 53. Aí nós leremos a partir do versículo 4 e seguimos até o 12. Então vamos lá. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Agora nós seguimos para Isaías 53. E nós leremos a partir do versículo 4. Verdadeiramente, Ele, o Senhor Jesus Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então aqui nós fizemos uma leitura, essa última do livro de Isaías. Isaías estava falando do Salvador. E nós vamos começar falando sobre essas profecias. O que é uma profecia? Você já ouviu falar essa palavra? Acho que sim, talvez, né? E você já pensou o significado dela? O que é uma profecia? Uma profecia é receber da parte de Deus algo que ainda vai acontecer. O Senhor dava aos homens antigamente conhecimento de fatos e coisas que iriam acontecer ali à frente, daqui a um tempo, daqui a muito tempo. E
era algo que eles tinham conhecimento da parte de Deus. Não era algo que eles imaginavam, dormiam com a barriga cheia e ali tinha um sonho deles e eles achavam que aquilo iria acontecer. Eram homens servos de Deus e eles sabiam que o Senhor realmente estava com eles e o Senhor realmente dava conhecimento a eles. E ali naquele tempo muito antigo, eles ainda não tinham como nós hoje toda a revelação, toda a vontade de Deus na Bíblia. Eles recebiam então o conhecimento da parte de Deus e eles não guardavam essas profecias para eles. Isso era um sinal para o povo do Senhor, para saber que Ele, quando Ele fala, realmente acontece. Isso então nós aprendemos que é uma profecia. E hoje nós temos a profecia completa da vontade do Senhor, o quanto Ele quer que nós conheçamos dele. Nós temos a Bíblia. E nós vimos que todas essas profecias, todas essas coisas que esses profetas falavam, realmente aconteciam. E podia passar 100 anos, 200 anos, podia passar muito tempo, essas coisas aconteciam. E talvez você possa pensar, mas quanto tempo essas coisas, teriam acontecido? Esses profetas realmente viam essas promessas se cumprirem? Nós temos aqui um exemplo de um telescópio. E nós podemos usar ele para entender a questão do tempo. Isaías recebeu muitas visões, muito conhecimento sobre coisas muito à frente. Então, nós vamos pensar como um telescópio. Você girar uma parte e abre uma lente que consegue ver a certa distância. Mas você girando mais uma vez, uma lente aumenta para algo que está mais distante e algo muito maior. Então, Isaías, ele viu muitas lentes do tempo, muitas partes da história. E isso em uma época só. E coisas que aconteceram 100 anos à frente, 200 anos, mais de 700 anos. Mas aí você deve estar se perguntando agora, o que são 100 anos? Ou o que é o tempo? Quanto tempo a gente precisa para entender o que são 100 anos, Vamos pensar então que você possa ter 10 anos, ou talvez você nem tenha isso. Então vamos tentar explicar o que são 50 anos. 50 anos, se você tem 10 anos, é 5 vezes o que você já viveu. 50 anos. Mas vamos entender um pouco mais sobre um tempo maior do que 50 anos. Vamos aprender então uma pessoa nascendo, se tornando criança, adulto, chegando aos 50 anos e essa pessoa vindo a falecer. E na sequência, outras pessoas nascendo, crescendo, morrendo, nascendo, crescendo e morrendo. Cada dessas pessoas, cada uma delas tem 50 anos. Nós iremos precisar de 15 pessoas nascendo, crescendo e morrendo para chegar ao total de 750 anos. 15 pessoas. Todas essas pessoas que você está vendo aí, nascendo, crescendo e morrendo. E cada uma vivendo 50 anos para chegar a 750 anos. Isso é o tempo, muito tempo, não é? Então, nós vemos que o Senhor foi grandioso em mostrar coisas muito longe do tempo de Isaías. E nós vemos também que hoje as pessoas também querem, todo mundo queria saber, você também quer saber o que vai acontecer daqui 10 anos. Como é que você vai estar daqui 10 anos? Como é que estará o mundo daqui 10 anos? Todo mundo quer saber. Todo mundo gosta também de saber, como a gente tem hoje, os homens que estudam o tempo, os climatologistas, por exemplo. E eles querem saber como é que vai estar o tempo aqui na próxima semana, daqui a próxima semana, se nós vamos ter sol ou chuva. Então eles fazem ali as suas medições, eles ficam observando e usam seus aparelhos para saber realmente o que vai acontecer amanhã em questão do tempo. Até financeiramente as pessoas também, elas tentam calcular como é que vão estar daqui a um tempo, quanto dinheiro vai ter no mercado.
Então a gente vê que os homens tentam descobrir, mas todos os métodos e meios são falhos. E nós vemos que através das visões e o conhecimento que o Senhor deu a Isaías, mesmo nos detalhes pequenos, todas as coisas foram realmente cumpridas. Agora eu posso fazer uma pergunta para você. Será que você realmente confia na palavra do Senhor, no que ela diz? Você pode garantir a sua vida em suas mãos, no que ele diz sobre o seu futuro? Será que nós podemos confiar na palavra de Deus? Nós vemos que Isaías, ele servia ao Senhor e ele o amava, e a confiança de Isaías estava na vontade dele, na vontade do Senhor. E muitos homens, quando acharam os livros, os escritos do livro de Isaías, acharam até que, olha, esses livros são depois do que aconteceu, porque está tudo escrito aí, como fosse um diário. Isso não pode ter sido escrito muito tempo antes. E aí eles estudaram os documentos e viram que os documentos eram muito mais antigos. E que realmente Isaías recebeu conhecimento do Senhor sobre o que iria acontecer. E nós vamos ver essas profecias e como elas se cumpriram. Isaías, ele viveu num tempo em que ele viu alguns reis bons e reis maus também. O povo de Jerusalém, com reis que se voltavam ao Senhor, que temiam ao Senhor, que acreditavam na palavra do Senhor, e reis também cruéis, que queriam poder e queriam servir a outros deuses, que os seus corações não eram do Senhor. E o povo tinha também muitas vezes e períodos feito coisas que desagradaram ao Senhor. Então, muitas vezes eles estavam rejeitando a vontade do Senhor. E eles viviam até achando que o Senhor não iria puni-los. Então eles estavam assim bem desligados de realmente entender quem é Deus. E Isaías foi usado para alertar essa nação. E nós vemos que a primeira revelação da parte do Senhor, na época do rei Jotão, Acaz, Ezequias, nós vemos que Isaías viu Jerusalém em ruínas, destruída. O Senhor mostrou para ele que viria juízo, que eles deveriam obedecer ao Senhor, que eles deveriam ter ficado seguros com a vontade do Senhor, mas eles se distanciaram e haveria então ruína. E assim, o rei da Babilônia naquela época, aqui nesse tempo, pouco tempo antes, na verdade foram 100 anos, depois de 100 anos que Isaías alertou o povo, a destruição veio. O rei Nabucodonosor da Babilônia realmente veio e ali assolou aquela nação, destruiu, levando até os moços para servir ao rei. E nós vimos também que a revelação não parou por aí. O Senhor também fez Isaías ver, aqui nesse período, a restauração dos judeus cativos. Então, o povo foi levado como escravo para a Babilônia. Mas Isaías viu que o Senhor mostrou a ele que aquela nação, a nação do Senhor, iria voltar e que eles reconstruiriam a sua nação e que aquela nação da Babilônia seria destruída. Eles eram cruéis ao povo do Senhor como escravos. Eles tratavam de forma muito pesada, dando muito trabalho, sendo cruéis a eles. E o Senhor revelou, mostrou para Isaías, que Ciro, um governante
viria e ele, sendo governante da Babilônia, seria usado para levar esse povo de volta à sua terra. Isso nós não vemos, não era comum. Um governante ajudar o povo que é o seu povo escravo, ali os seus escravos a voltarem à sua terra e reconstruir. E o Senhor disse que a própria Babilônia seria destruída. E Ciro foi usado como um pastor. O Senhor mostrou a Isaías que ele seria usado como um pastor, de trazer a liberdade ao povo, da opressão, da escravidão. Assim como o Senhor Jesus, que nos liberta do poder da escravidão, do pecado. Se vocês imaginam que ser escravo de um rei aqui na terra seja tão cruel, vocês não poderiam imaginar como é terrível ser servo do pecado, de Satanás. Como ele é maligno e cruel, muito mais do que esses reis que nós vemos e vimos na história. E Ciro foi usado para trazer a imagem do bom pastor. E Isaías viu isso há muitos anos atrás. Também Isaías, ele viu e ele disse, deixou escrito que em Isaías 7, no versículo 14, que uma mulher daria à luz, uma virgem daria à luz. E o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Imagina, muitos anos atrás, Isaías viu que o Salvador viria. E muitos naquela época achavam que ele ia vir com um reinado poderoso, de um lugar rico de Jerusalém, que seria um rei poderoso em riqueza terrena e que os livrariam ali da escravidão, da pobreza terrena. E Isaías viu que ele viria de um lugar simples, pobre. Ele viria de Nazaré. O Senhor Jesus nasceu em Belém, mas ele cresceu em Nazaré. E ele era conhecido como um galileu. Ele era um homem simples, visto como um homem simples. E Isaías conseguiu ver isso. Isaías não conseguiu ver, o Senhor mostrou a ele. Também Isaías, o Senhor fez ver aqui que um filho nos é dado. Ele viu como uma árvore, um tronco de Jessé foi chamado. Ele viu uma árvore que foi destruída, sem os seus galhos, sem o tronco. E essa árvore, ninguém mais ia dizer, olha, isso é uma árvore, tem vida aí. Não. E ele falou que haveria de brotar um ramo, um tronco haveria de nascer. E isso queria dizer sobre Cristo vindo, ele nascendo de uma virgem, e vindo a um tempo e uma época que essa nação, o povo do Senhor, já nem se lembrava mais das promessas do Senhor. Eles, os próprios servos do Senhor tinham distanciado da verdade, estavam longe, estavam criando coisas das suas próprias cabeças, imaginações. E eles estavam servindo aos romanos, a um outro poder, e tinham que fazer a vontade deles. E eles se esqueceram do Senhor, mas foi quando eles não viram que ali João Batista foi usado para anunciar que o Salvador estava ali e que ele tinha chegado e aquela era a hora. E Isaías, como eu disse antes, lembra que uma lente abrindo para coisas maiores? Vocês podem acreditar que um homem, servo do Senhor, Isaías, conseguiu ver como seria esse Salvador? Isso mesmo. E o que Isaías viu? Um homem rico, com as melhores vestes de poder, com todos os servos, há muito. Aqui já eram muitas pessoas daquelas que a gente viu no começo de tempo, mais de 30. Aqui, na verdade, ainda
Tinham passado algumas centenas de anos e era um homem de dores. Isaías viu, como nós lemos, não era um homem poderoso, terrenamente falando, com a nossa própria imaginação, como eles também desejavam. Mas Isaías disse palavras a respeito dele, e que diz assim, que era um homem desprezado, um homem rejeitado, ferido, moído, punido, um homem tendo marcas de surra, oprimido, afligido, mudo, cortado, tendo a sua sepultura entre os ímpios. Um homem que foi traído, um homem que veio de um lugar simples e pobre. O Senhor foi dessa maneira tratado quando ele veio. Por que será que Isaías viu um homem de tamanha dor, que sofreu tanto? Ele viu porque realmente foi isso que aconteceu. Ninguém pode mudar essa história. E ele suportou todas essas dores por conta das transgressões e iniquidades, que são o quê? Os pecados, aquilo que nós desobedecemos a Deus e entristecemos a Ele por desobedecê-lo, por não amá-lo, por pensarmos só em nós. E esse sacrifício curou aqueles que vão até o Senhor, dá perdão àqueles que pedem ao Senhor Jesus Cristo. E a visão e toda essa profecia não parou por aí. O que Isaías viu mais? O que o Senhor, na verdade, mostrou a Isaías? O Senhor mostrou a Isaías uma outra revelação, aqui sim, mas muitas pessoas mesmo, nascendo, crescendo e morrendo. Esse tempo que viria até os confins da terra, onde a mensagem, a verdade sobre Cristo, quem é Ele e o que Ele fez, iria para muitas nações, para todas as nações, até os confins da terra, até os confins. E nós vemos isso no livro de Atos, começando com os apóstolos, os discípulos, falando do Senhor Jesus Cristo, para que, chamando eles ao arrependimento, que eles abandonassem aquela vida e voltassem para a verdade que está em Cristo, e em buscá-lo para pedir perdão de seus pecados. Essa mensagem começou a ir para várias nações. E Isaías, ele estava vendo hoje esse tempo muito distante de Isaías. Hoje nós estamos aqui, você está ouvindo sobre o Senhor Jesus Cristo. E que essa mensagem chegou até você. E se cumpre então a profecia hoje mais uma vez. Isaías também viu a última visão. E o Senhor deu uma lente agora maravilhosa a Isaías, que ele viu algo que hoje ainda nós não estamos vendo, mas vai vir se cumprir. E o que será? O que você está pensando que vai ser? Isaías viu que em Isaías, no capítulo 65, no versículo 17, e também segue no 66, no versículo 22, sobre um novo céu e a nova terra. E ele viu que essa terra vai ser destruída e tudo o que aqui tem chegará ao fim. Isaías realmente viu a verdade. E esse futuro está guardado para nós. Você está pronto para o que está por vir? Você está pronto para estar diante do Senhor, na sua presença majestosa e justa, aonde Ele julgará o seu coração,
Saber se você serviu a Ele em amor completo. Se você um dia foi pedir perdão e buscou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, e confiou toda a sua vida a Ele, e o aguardou a trazer a paz e a alegria, transformando a sua alma, mudando assim então tudo que você faz. Você está pronto? Será que Ele verá isso em você? Nós não devemos deixar de lado as verdades da palavra do Senhor. Esta é a verdade. Haverá 2 lugares somente. E Isaías viu um novo céu e uma nova terra. Ele viu um novo reino. E é com Cristo, perfeito, sem dores. E Isaías viveu para isso. E Isaías também disse algo maravilhoso. E ele disse isso no capítulo 55, no versículo de 6 a 7. Ele disse que clame, busque, vá atrás dele, feche a porta do seu quarto, vá em um lugar sozinho, clame ao Senhor. Por quê? Porque Ele está perto. Busque enquanto pode encontrar, porque Ele vai responder. Todo aquele que pede, Ele diz, recebe. E todo aquele que pede de todo o coração, de toda a sua mente, de toda a sua vontade, Ele responde. Isso Isaías disse, conhecendo a vontade do Senhor, bem completa. E o Senhor também não nos escondeu nada e nos revelou todas as coisas em sua bendita e preciosa palavra. Que vocês possam realmente buscá-lo agora, enquanto vocês podem encontrá-lo. Amém. Vamos louvar ao Senhor no hino de número 48 dos adultos.